Porque é isso, eu falo, por mais que você tenha uma intenção, um sonho, o mais desafiador não é fazer aquilo acontecer, porque é isso, você vai lá, mete a cara, faz, mas é manter aquilo acontecendo. Quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve também, né? Senhoras e senhores, J. Batista por aqui, nós estamos em mais um episódio do JetCast, o podcast da JetMob que acontece aqui dentro do Jet Experience, e eu vou conduzi-los nessa conversa, mais uma super conversa. E hoje comigo aqui, agora nesse episódio, eu tenho a honra de ter esse bate-papo muito legal que eu vou ter com a Renata Maciel, que é vice-presidente da Cúpula, né, Renata? E muito bacana porque eu conheço muito bem o pessoal da Cúpula, a gente já esteve juntos em alguns outros momentos, e eu sempre gosto muito do que, não só do que a Cúpula faz como um todo, mas do movimento que a Cúpula gera para o mercado imobiliário, que é muito semelhante com o movimento que a JetMob gera também aqui no mercado. Eu acho que boas empresas, boas pessoas se conectam, né? E o mercado tende a ganhar com isso. Um prazer tê-la aqui. Obrigado por esse papo que a gente vai ter. Se puder contar um pouco, pessoal, de quem é a Renata e a Cúpula para a gente dar esse start aqui. Mas obrigado e uma honra estar contigo. Obrigada, Jota. Para mim também uma honra estar aqui participando, conversando com você, participando do Jet Experience também. Bom, eu sou a Renata, estou há 15 anos na Cúpula, né? Já passei por todas as transformações que a gente já teve ao longo desses 15 anos. Entrei como atendimento, quando a Cúpula era só uma agência. Legal. E nesse período, né, a gente foi reforçando esse reconhecimento do nosso propósito, né? Nichando para o mercado imobiliário, porque a Cúpula começou como uma agência. E aí, por, enfim, vocação e clientes, né, que a gente foi realmente aprofundando o entendimento do mercado, fomos nos especializando e aí de agência foram surgindo outras oportunidades. A gente começou com a consultoria, depois vieram os treinamentos através dos eventos, né, o primeiro o CXP, depois o Cúpula Summit e vários outros, inclusive você, né, parceiro nosso, já participou em vários e vão ver mais pela frente, tenho certeza. Hoje eu estou como líder, né, vice-presidente de consultoria e educação, então essas frentes que eu te disse hoje que entendo que nos colocam muito próximo das operações, né, de imobiliárias aí em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, né, fico feliz de estar aqui porque temos muitos clientes, muitos parceiros, muitos amigos por aqui também. E é isso, estamos buscando, né, junto com parceiros como vocês aqui, JetMob, buscar essa transformação mesmo do mercado, e muitas conversas, muita troca. Que legal, muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês ao longo desses 15 anos. Obrigada. Eu acho muito legal de ver essa evolução que vocês tiveram também como produto, né, como empresa, que basicamente acompanha uma evolução do próprio mercado, né? O mercado imobiliário está evoluindo também. E aqui é para ser uma conversa, um bate-papo nosso, né, como a gente teria, né, e tem normalmente nas nossas conversas também, quando eu encontro o pessoal da Cúpula. Pensando no mercado que a gente tem hoje, a gente vai falar muito de gestão hoje, de processo, que eu acho que, por mais que seja um tema que parece que ele é repetido, né, fala de gestão, de processo, mas eu acredito que ele ainda é um tema que ele precisa ser debatido dentro das operações imobiliárias. Imaginando uma imobiliária, a gente tem muitos líderes de gestores de mercado imobiliário que estão nos ouvindo. Uma imobiliária hoje que procura o serviço da Cúpula, sobretudo o serviço de consultoria, né? E aproveitando que tu tens uma vasta experiência de consultoria sobre o mercado imobiliário, quais são os principais desafios, se a gente olhar para a gestão, por exemplo, que uma imobiliária procura hoje, quando ela vai procurar a Cúpula, por exemplo, vai procurar a Renata? Eu vejo que as imobiliárias, por serem empresas que, em sua maioria, são empresas com uma origem familiar, aquela coisa muito informal até no início, elas tradicionalmente viram na Cúpula um apoio para a organização, né, desses primeiros passos na gestão. Nossos clientes, a grande parte deles são imobiliárias pequenas e médias, que às vezes entendem que precisam dar um passo, de se profissionalizar, né, e às vezes elas não sabem muito como começar, por onde começar. Então eu entendo que hoje com essas frentes que eu coloquei para você, consultoria, os treinamentos, mesmo a área de agência, são frentes que a gente pode auxiliar nesse sentido. Eu vejo que, no geral, até pela minha experiência na Cúpula e pela minha área, sempre não tem como fugir da questão das pessoas, né? Eu sempre começo o trabalho, por exemplo, como consultora, mesmo orientando os times, a gente sempre começa pelas pessoas. Então, se a gente vai fazer um trabalho de consultoria,
A gente busca fazer uma imersão para fazer um diagnóstico, e esse diagnóstico tudo começa pela estrutura de pessoas que estão à frente, né? O que essas pessoas, o fundador, o dono, quer para o negócio, está claro para ele, quem está junto com ele, essas pessoas, está claro para elas também. Então, inevitável fugir muito dessa questão de entender por que você tem essa empresa e o que você espera dela, né? E as pessoas que estão com ele. Ótimo. Né? Pois é, se a gente for ver, pensando assim nessa imobiliária, né, pequena e média, que normalmente é imobiliária do início, né? Porque uma imobiliária grande já foi uma imobiliária pequena e média, então, né, todas as imobiliárias do início, basicamente. Se a gente for traçar um paralelo, assim, imagina que você vai dar uma dica de como a empresa, qual o primeiro passo que ela daria para tentar se organizar, digamos assim, né? Claro, essas são as pessoas, mas quem está nos ouvindo, assim, tá ali pensando, cara, acho que a minha empresa está bagunçada, eu vou procurar cúpula, mas antes disso, qual o primeiro passo que essa pessoa tem que fazer, esse gestor da imobiliária tem que fazer para que comece a organizar, assim, comece de dentro, né, organizando a sua empresa? Eu acho que essa organização começa pelo próprio dono. Tá. Eu acho que ele tem que pensar primeiro o que ele quer para ele e como essa empresa que ele fundou se encaixa nisso. Porque principalmente quando a gente está falando em alguém que já tem a empresa há um bom tempo, ele começa inclusive a lidar com questões como a sucessão, né? A gente tende a pensar a sucessão como algo que está ligado apenas entre pai e filho, né? Mas sucessão não é isso, né? Às vezes tem muitas imobiliárias que começam como sócios, que não tem parentesco, ou então imobiliárias que têm um dono que de repente não tem filhos para assumir o negócio, e aí tem a questão da equipe, enfim. Então eu acho que primeiro ele tem que pensar como aquele negócio atualmente se encaixa nos planos dele para o presente e para o futuro, porque às vezes eu entendo que qualquer negócio ele tem que ser encarado também de uma maneira, na imobiliária eu vejo que é muito uma questão de uma ligação, de um vínculo, é como um filho, né? Essa questão da empresa, mas às vezes a gente também tem que pensar aquilo de uma maneira mais pragmática e verificar que pode ser que a sucessão não seja um caminho e eu veja que faz mais sentido vender o negócio, né? Então eu acho que a primeira coisa é a gente pensar o dono, o fundador, o que ele quer para si, o que ele quer para o futuro da empresa, e a partir daí se envolver efetivamente ou não com esse processo, porque qualquer processo de organização, ele precisa desse olhar do dono, especialmente numa imobiliária pequena. Então não tem como delegar esse processo de mudança, ele tem que ser um protagonista dentro disso, né? E aí a partir do momento em que ele começa a ter líderes, formar uma liderança, uma sucessão mais madura para assumir muitas dessas coisas, ele pode inclusive olhar para outras frentes de negócio, de ampliação, de composição, né, de montar um grupo de empresas e tudo mais. Inclusive, né, no evento aqui, no Jet Experience, eu vou falar um pouquinho sobre sucessão, né, e essa formação de líderes para dar o suporte para um gestor, um empreendedor, que inclusive isso, às vezes quer crescer e acaba se sentindo refém do próprio negócio. Claro. Né? Então eu acho que é isso, para resumir, pensar muito bem sobre o que quer para si, o que quer para o seu negócio, e aí o que vai exigir dele de dedicação, né, de formação de uma estrutura para dar sequência nesse plano. Nossa, muito bom essa visão. Vou te dar um depoimento pessoal, tá? Eu abri uma imobiliária quando eu tinha 21 anos. Eu trabalhei em Porto Alegre aqui, e aí estava numa imobiliária grande, fiz aquela esteira de gerente, diretor, e eu vou abrir uma imobiliária numa cidade próxima aqui, que é Guaíba, uma cidade pequena. E eu acho que com a maioria dos empreendedores que eles estão dentro do mercado e resolvem abrir uma imobiliária, você simplesmente abre, né, a imobiliária. Você não tem um pensamento sobre o que quero, né, o que eu vou fazer. Eu vou abrindo, vendo imóvel, aí vou crescendo e tudo mais. E pegando essa tua fala, assim, eu fico lembrando, né, dessa minha época como dono de imobiliária, que eu não fiz esse questionamento para mim, né, o que eu queria.
por que eu queria e como eu queria, né? E eu lembro que minha mulher era super bagunçada, por mais que a gente tinha um bom resultado e eu achava que a gente era minimamente organizado, porque o mercado, ele tem muitas coisas acontecendo, né? Mas eu acho que realmente isso foi o que faltou, eu como líder da empresa, ter o norte, né? Dar o norte do que era para mim interessante, que a empresa acompanharia. Em algum momento eu me senti, como tu falasse, que é meio refém, assim, eu queria expandir, mas aí a estrutura não estava preparada, eu não tinha organizado para isso. E aí foi acontecendo essas nuances, assim, que foram minando o negócio aos poucos, né? Porque é isso, eu falo, por mais que você tenha uma intenção, um sonho, o mais desafiador não é fazer aquilo acontecer, porque é isso, você vai lá, mete a cara, faz, mas é manter aquilo acontecendo, porque muito provavelmente esse ímpeto empreendedor vai inclusive te chamar para outras frentes, outros negócios que você queira desenvolver, e aí, você acaba com aquele? Ou você vai tentar fazer com que outras pessoas deem sequência naquilo. E aí é algo que vai se perenizando. Então, esse é o grande desafio, eu acho que para todas as empresas. Porque abrir uma empresa não é difícil, né? Sim. Mas como ela não pode, para crescer, não pode ser uma eu-presa, o mais difícil é fazer com que os outros te ajudem, né, nessa trajetória. Caramba, ótimo, ótimo. E o que aconteceu foi exatamente isso. Chegou um momento que eu via, né, o mercado de startups acontecendo, eu falei, nossa, quero criar uma startup. E o caminho natural foi pegar alguém para continuar tocando a imobiliária, mas não tinha uma cultura muito bem estruturada. E aí, né, no final, a imobiliária acabou acabando. E aí eu vou puxar esse próximo tema, pensando em gestão, né, em operação. Agora a gente fala muito de cultura, né, cultura empresarial, cultura das empresas, né? A gente premia a cultura agora, né? Pô, o CIMED lá tem uma cultura legal da empresa. Me parece que no mercado imobiliário é um tema muito novo até, a gente pensar em cultura da imobiliária, né? Pelo menos preocupação com a cultura. E eu acho que isso é um pilar muito fundamental na gestão da empresa, né? Como é que tu vê isso hoje, tanto de forma geral, a cultura da imobiliária, mas aonde a cultura se encaixa no processo, por exemplo, da Renata, que dá consultoria para as imobiliárias? Onde é que isso encaixa? Tem que começar com uma boa cultura ou faz parte dessa reflexão clara do fundador? Da cultura parte do fundador, normalmente, né, dessa construção. Como é que tu vê a cultura hoje dentro da gestão? Eu acho que faz parte, eu tenho certeza que faz parte desse processo de reflexão, né? A cultura de uma empresa é isso, ela parte muito da visão do fundador. Né? É difícil, acho que a cultura pode até ser mudada, mas precisa de muita, né, de algo muito sistemático, de muita consistência e de um reconhecimento do que você é hoje, né, de como é essa cultura e de como você gostaria de que ela fosse. Então eu falo, quando eu disse no início que a cultura é muito a cara do dono, do fundador, é isso, você é lá, super empreendedor, é alguém que é de fazer, é de puxar inovação, vai buscar soluções. Naturalmente, isso acaba meio que se tornando o jeito da sua empresa, né? O Rodrigo fala que a cultura é o jeitão da empresa, né? Boa. E naturalmente vai ser, né? Na cúpula nós temos isso. O Rodrigo como um cara muito também realizador, uma pessoa muito atenta às necessidades das pessoas, de conversar, de buscar o contato. Então, natural que a cúpula tenha um pouco dessa cara, né? A gente sempre recebe esse feedback também. Puxa, muito gostoso estar com vocês, porque vocês são muito cuidadosos com as pessoas, a gente se sente muito bem, essa coisa de troca faz parte da cultura de vocês, né? Então, eu acho que precisa, sim, que as imobiliárias, acho que deveriam fazer essa reflexão sobre, como eu te falei no início, sobre o que o dono quer para si e quer para a empresa, porque normalmente as coisas se confundem, mas são coisas diferentes. E reconhecer qual que é essa cultura da empresa e o quanto hoje ela está em sintonia, toda a estrutura dela com a cultura. A gente já teve casos em que a gente trouxe pessoas, aí dando o exemplo da cúpula, uma pessoa porque tínhamos determinados objetivos, estava muito claro, mas a pessoa não coube, não ficou, porque não encaixou na nossa cultura. Então, por mais que a gente tenha um objetivo, às vezes não funciona um determinado perfil porque não encaixa nessa cultura. Então, a partir do momento que a gente reconhece qual que é essa cultura, que faz sentido, que a maior parte das pessoas que estão com a gente, né, que são produtivas, que estão felizes ali dentro, né, e se encaixam com aquilo, talvez seja o caso de reconhecer
né, aquilo e buscar cada vez mais montar um time de pessoas que reconheçam aquilo. Então, eu vejo que nas imobiliárias, você disse, né, é algo muito novo ali, porque quem presta atenção nisso hoje está fazendo isso de uma forma muito orgânica, muito espontânea, mas sem uma estratégia por trás. E eu falo que as empresas hoje, quando a gente chama atenção para olhar para a cultura, é para você realmente tomar decisões com base na tua cultura. Então, vamos dar um exemplo. Nós temos lá valores definidos na cúpula e que a gente vem cada vez mais repassando isso com a equipe. A gente vem tomando decisões com base nesses valores. Então, assim, a nossa cultura ela tem que ser soberana. A partir do momento que a gente entenda que aquilo não faz sentido, vamos ter que fazer um esforço para mudar. Mas eu acredito que não, esse não é o caminho. Eu acho que a gente pode, sim, criar um ambiente, criar pessoas, criar negócios que sejam muito afinados com essa cultura. Não dá para abraçar tudo, não dá para querer tudo, né? Sim. Não, ótimo isso. Até porque uma vez eu ouvi uma frase que eu achei interessante, que assim, se você diz que a sua empresa não tem uma cultura, essa é a cultura da empresa. Exatamente. Né? Não ter cultura é uma cultura, né? Não tem como não existir uma cultura, né? Um jeito, né? O jeito da empresa, né? Mas aí, vamos, o que eu falo às vezes assim, ao longo dos últimos anos, a minha vida no mercado imobiliário é falar de inovação e de tendência, né? Inovação, tendência, tecnologia é um tema divertido, é sexy, né? Uma coisa, tudo novo, é muito legal. E às vezes eu falo assim, como eu vim do mercado real, eu brinco que a minha função hoje é ser um atualizador, é pegar o que está acontecendo de novo e ver como é que a gente aplica no mercado. E eu gosto de sempre, o que eu brinco, agora vamos para a vida real, né? A tecnologia é legal, mas agora vamos para a vida real do mercado. Vamos pensar numa imobiliária, né? Alguém que está nos ouvindo, que diz assim, que pensa, tá, beleza, a cultura da empresa vai nortear, inclusive, sim, né, os meus colaboradores, né? Tu desse bem um exemplo de vocês lá que trouxeram alguém e acabou não encaixando. Mas e aquela imobiliária em que o dono diz assim, pô, mas é que aqui eu tenho um turnover muito alto, eu tenho que trazer novos corretores, eu não consigo avaliar se ele... Porque não tem cultura, então quem vender tá dentro. Como é que a gente faz essa mudança de pensamento, assim? Porque eu vejo isso muito nas imobiliárias, né? Que assim, pô, não tem como eu ter uma cultura pro corretor, porque o corretor que entrar e vender tá dentro. E eu já vi, inclusive, imobiliárias que têm, sim, uma cultura bem definida, que independente se o corretor vende bem ou não, se ele não está encaixado, ele não serve a longo prazo para a empresa, né? E aí corta mesmo, às vezes, que teoricamente seria um bom profissional pelo resultado, mas não está encaixado na cultura. Mas como é que a gente cria essa mudança numa empresa que não pensa nisso ainda, né? Qual o passo que a gente pode dar para esse dono começar a refletir sobre isso? Eu faço essa provocação sempre, né? Que quando a gente não sabe por onde a gente quer ir, qualquer caminho serve também, né? Então, se o objetivo em si é só do tipo, vem aí, vamos ver se você vende, vamos ganhar ou não vamos ganhar e corta, eu acho que é um pensamento que é improdutivo para todo mundo. As pessoas... Cultura é a forma das pessoas, é o que surge quando as pessoas estão reunidas, juntas, e elas têm coisas em comum, e isso de fazer coisas em comum, de reconhecer objetivos comuns, crenças, valores, isso faz com que as pessoas se unam, e quando elas se unem, a tendência é a coisa ser mais produtiva, a coisa ser vibrante, você contagia outras pessoas. Agora, se você está num ambiente que cada um pensa de um jeito, que cada um tem uma forma de agir, mas só pelo mesmo resultado que é vender um imóvel, eu particularmente considero um desperdício, assim, né? Porque vai ficar cada um atirando para um lado mesmo, e aí vira sorte, né? Não vira método, não vira estratégia. Vai ter reflexão. E aí vai, eu acho que o que a gente falou no início, acho que vai nortear a nossa conversa toda, né? Que vai do dono da empresa entender o que ele quer realmente, né? Porque se é só ganhar dinheiro, né? Ok, uma coisa, eu participei quando eu entrei numa imobiliária, que a cultura da imobiliária, por mais que não era dita, mas como a gente falou, toda empresa tem uma cultura, né? Ela era uma cultura muito agressiva de resultado, de venda. Eu brinco que era que nem o filme de Lobo do Wall Street, né? Aquela coisa de venda. E como não tinha nada mais do que isso, naturalmente eu acho que é um tipo de negócio que ele não perdura, né? Ele não dura muito tempo, né? Essa intensidade não dura muito tempo.
Então, acho que essa é a análise que o dono tem que fazer da empresa, né? Eu quero alguma coisa para ganhar dinheiro agora, ou eu quero criar um legado, né? Eu quero construir algo que depois eu vou falar sobre sucessão, sobre... Acho que é muito isso, né? Essa avaliação, né? E entra muito na outra palavra também, além de cultura, é propósito, né? Boa, que a gente fala bastante hoje e que eu acredito muito. Eu acho que o dinheiro é resultado. Ele é muito mais legal quando a gente está fazendo algo porque tem um objetivo muito maior do que isso, né? Eu acredito mesmo que as pessoas, elas precisam encontrar algo que desperte nelas a ação, o movimento, e por mais que o dinheiro seja importante, eu acho que não é isso que faz com que as pessoas fiquem, tá? Vou falar também sobre isso daqui a pouco, mas eu entendo que hoje o time que a gente conseguiu construir de lideranças, né, na cúpula, no caso, a gente tem uma estrutura de liderança que a gente trouxe no partnership como sócios e tal, é isso, é focada, muito unida nesse propósito de transformar o mercado imobiliário, de cada uma das ações que a gente faz, de um produto novo que a gente cria, de um treinamento, está voltado, olhando para isso, está fazendo impacto, está sendo relevante para as pessoas. É tão importante para a gente saber se elas gostaram, né, no sentido de um NPS, no sentido de tentar acompanhar um resultado de uma consultoria, como é que estão as vendas, como é que aumentou o número de leads. Por isso, porque se for só pelo dinheiro, às vezes vai ser difícil e às vezes as pessoas vão chegar e não vão ficar, né? Então, eu acho que, eu acredito muito que cada vez mais as pessoas se permitem escolher onde elas vão ficar, mudar, virar a vida, fazer outras coisas, porque elas precisam encontrar algo que as mova. Eu acredito. Ótimo. Sim, eu concordo com isso totalmente. E acho que isso ao longo do tempo, como tu bem falaste, isso vai ficando cada vez mais evidente, né? Hoje a gente tem muitas possibilidades no mundo, né? São muitas informações, são muitos inputs, são muitas, né, coisas que a gente pode fazer. E a gente pode escolher muito, né, o que a gente quer. Então, no final do dia, se a gente não tem algo a mais, a gente troca, né? É muito fácil de trocar. Muito descartável, né? Tanto em negócios quanto em relações, exatamente. Em tudo mais. Fica tudo muito líquido, né? Bom, olha que interessante, a gente está falando aqui, pensando numa esteira aqui da nossa conversa, eu sempre tento trazer, né, de o que quem está nos ouvindo aí, o dono da empresa vai pensando para o seu negócio, né? Então, o dono, ele parte dele né, o que eu quero, e depois, né, como o negócio vai ser construído, a cultura vem disso também. Com uma cultura forte, a gente começa a criar um propósito, né, começa a ter esse propósito bem alinhado. E aí eu acho que tem um ponto que eu vejo que o mercado também se perde um pouco, que é até pela facilidade de abrir uma imobiliária. Né? Normalmente quem abriu uma imobiliária é o corretor que deu certo, que vendeu bem, e aí tem um perfil de gestão, ele abre uma imobiliária. O processo dentro da empresa, a estrutura de processos da empresa, né? Aquela coisa que assim, você sabe muito bem qual é a sua função, o que você tem que fazer. Isso eu acho que a gente ainda está... Não vou dizer nem que está começando, mas ainda tem muita empresa que não tem esse processo definido. Claro, e eu entendo super, né, gente? A gente tem que vender imóvel, então todo dia é uma venda nova, é um negócio. Mas quando vocês vão dar essa consultoria para as empresas, quando tu olha para as imobiliárias, pensando em gestão, cultura e tudo mais, esse desenho de processos, assim, eu acho que a gente está melhorando, mas ainda está muito carente ainda, né, de ter um bom desenho de processo na empresa, até para entender onde é que a gente pode chegar, né, e como a gente pode chegar, né, como é que você está vendo essa questão de processual, assim, né, de estrutura organizacional das empresas? Eu acho que tem também um pouco de lenda, de tabu nessa história de processo, porque as pessoas tendem a encarar também processo como uma coisa muito complexa e uma coisa assim que tem que estar lá num fluxograma desenhado, sim. Que ninguém entende muito bem como é que funciona. E nós tendemos a falar para os nossos clientes que o processo é o jeito que você faz. E esse jeito que você faz, ele precisa ser padronizado o máximo possível. Para que isso? A gente não fique dependente de pessoas. Por isso que, né, o processo é importante da gente entender e ter um consenso de como é o jeito da empresa de fazer determinada etapa ali de uma jornada, né? Então, assim, eu sempre brinco, nem que for para escrever num papel de pão, assim, fala lá. Então, ali, chegou o lead. Documenta, né? Como é que chegou o lead. E aí, chega em tal lugar, vai para quem? Como essa pessoa responde? A partir do momento que ela respondeu, põe no CRM. Essas etapas...
documenta isso da maneira mais simples possível, pode ser no Excel, pode ser no Word, como você preferir. A partir do momento que você documentou, só de ter escrito, você olha para aquilo e você identifica gargalos, você identifica, puxa, isso aqui não está acontecendo, né? E outra coisa muito interessante é que normalmente quando a gente consegue fazer com que a imobiliária faça essa documentação, o dono sempre acha que o processo é e no fim das contas a equipe está fazendo de outra maneira. Então é muito ilustrativo, né? Esse processo, ele te ajuda a ver o que está acontecendo e aí você tem a oportunidade de ir fazendo melhorias, tá? Então eu sempre falo para os clientes, comece documentando o jeito que você faz hoje, envolva a sua equipe nisso também, porque quem está fazendo no fim das contas é a equipe. E aí vocês podem olhar juntos para aquilo e ver como que você pode fazer melhor. O que vai ser feito melhor é muito em função dos objetivos que o dono tem, que a direção da empresa vai dar. Tem gente que, por exemplo, olha e fala assim, puxa, estou vendo por aqui que está entrando muito pouco lead. E aí eu vou precisar ter uma ação para investir, para aumentar a atração de contatos, né? Outras vezes não, tem cliente que olha e fala assim, é muito lead, falta imóvel, preciso captar mais. Então, as ações decorrentes disso são tão importantes quanto, e tem que estar afinadas muito com o objetivo da empresa. Sim. No final do dia tudo meio que se conecta, assim, né, para poder ter essa gestão da empresa. Exatamente. Né? E acho que nesse momento também a gente consegue ter um olhar para como as pessoas estão fazendo, quebrar determinados... eu digo que vão se criando certas formas de fazer que estão muito relacionadas ao apego das pessoas que fazem. Né? Então, muitas vezes a gente vê que o negócio tem um determinado gargalo ali, mas é porque a pessoa que está ali está segurando. Porque eu sempre fiz assim, né? E aí a gente vê isso, talvez nem precise de uma pessoa para fazer aquilo. Aqui eu posso trazer uma tecnologia que vai ajudar. Aqui eu posso mudar o processo para que se torne mais rápido. Então a gente, eu acho bastante importante e falo para os clientes, não vamos transformar o processo num tabu. Vamos olhar para como a gente faz e o que pode melhorar, sempre em função. Eu não tenho que adotar a tecnologia porque está todo mundo adotando, eu não tenho que contratar mais gente necessariamente. Mas é olhar dentro dos teus objetivos, o tamanho do teu bolso, inclusive, o que vai ser feito. Né? Ótimo. Eu acho que esse ponto de processo, né? Eu vejo que assim, o mercado imobiliário em geral, até pelo formato que a gente tem, né, de venda e tudo mais, ele tende a gente empurrar esse processo, né? Vamos fazendo e vamos vendo. E é engraçado, a gente vai entrar num tema de tecnologia agora, que quando eu falo de inteligência artificial com as pessoas, e eu sempre falo, primeiro ponto é tu entender como é que tu faz, para que depois tu veja como é que ela pode melhorar, porque senão eu não sei o que ela pode melhorar, né? E eu gosto de fazer esse exercício também, de dizer, vamos desenhar nossa jornada, flechinha para um lado, para o outro, só para a gente ver assim, se chega o lead, faço o quê, bota onde, faço o quê. E é engraçado que às vezes a gente, é bem isso, assim, você pergunta, como é que funciona hoje, né? Que acontece tal coisa. Aí a pessoa ela vai lembrando assim do caso, né? Não, mas quando entra a gente faz isso. E aí o outro lembra de um outro, não, mas exatamente. E aí você não tem essa linearidade, né? Documentado, né? E aí a tecnologia acaba a inteligência artificial, por exemplo, ou qualquer tecnologia, ela acaba não se encaixando bem. E aí às vezes a culpa é da tecnologia, não, mas não funciona esse sistema. Porque ele não encaixou dentro de um processo, né? Porque óbvio que ele não vai funcionar, né? Antes até de a gente entrar em tecnologia, em gestão usando tecnologia, você falou das pessoas, né? Da gente ter, o ponto principal é as pessoas. Como é que você olha assim, esse treinamento para o time, pensando em, né, gestão, produtividade e tudo mais? Ele é um tema, e aí pega a sua área também na culpa que é educação, né? Ele é um tema que a empresa ela tem que ter uma recorrência nisso, tipo, toda segunda a gente tem uma academia aqui nossa, ou ele é um tema que ele vem top-down, o dono se educa e ele traz para dentro. Como é que você vê que seria uma montagem de, né, uma imobiliária que está nos vendo ali, que tem 10, 15, 20 corretores, assim, quero começar a trazer mais conhecimento para o meu time, tanto dos processos nossos internos quanto de coisas de fora. Como é que você imagina essa montagem assim, desse educacional da empresa? Porque eu acho que toda empresa ela tem meio que um papel de educador agora também, né? Além de, claro, buscar parceiros que fazem isso para a gente trazer, né, para a gente ter o tema mais abrangente, mas toda empresa tem um pouco desse papel de educador agora. Mas como fazer isso, assim? Como é que você enxerga isso dentro das imobiliárias? Eu sempre acho que
tempo é muito importante para todo mundo. Então, para a gente fazer treinamento também por fazer, para falar que faz, acho que não é o caminho. Então, a gente precisa, eu recomendo entender os gargalos, o que precisa, né, ser reforçado. Às vezes tem coisas que a gente resolve pontualmente, entendeu? Eu vou lá dar um treinamento, tá claro, por um período, as pessoas aprenderam, virou uma coisa, né, automática e ponto. E tá resolvido. E tem coisas que não, que são constantes, a gente tem que estar fazendo reciclagem com as pessoas, né? Quem que é responsável por isso? Eu acho que sempre a liderança tem que ser responsável por detectar, assim, né? E por detectar necessidades, não necessariamente aplicar o treinamento. Acho que a aplicação de treinamento a gente pode trazer gente de fora, a gente pode trazer gente de dentro da equipe. Gosto muito disso. Quem faz bem, quem já está no nível que a gente quer que seja replicado, incentivar essa troca interna. Muito legal. Então, isso eu acho fundamental. Mas quem tem a responsabilidade de detectar e de organizar isso, o que é prioridade? Porque senão você começa a fazer treinamentozinho de coisa que não vai na dor. Então, por isso que eu falei, o mapeamento da dor, da necessidade, quem tem que puxar isso, sempre a liderança. Então, no corretor ali, eu acho que é isso, é o gerente de vendas. E aí, se você tem o RH para dar um suporte, vamos pensar junto aqui se a gente vai organizar isso por um começo, meio e fim, ou se vai ser algo continuado. Normalmente, a rotina, eu acredito muito na rotina de treinamento, mas é isso, não é porque eu tenho toda segunda-feira o treinamento que ele vai ser um treinamento que vai ficar repetitivo, que as pessoas não vão aproveitar. Tá? Então, eu acho que essa inteligência de olhar, da gestão olhar, e aí buscar outras maneiras de fazer aquele conhecimento se espraiar. Perfeito, perfeito. E aí, olhando para essa evolução assim, né, da equipe, e tudo isso dentro de cultura organizacional também, né? Acho que você falou um negócio que eu gosto muito disso e eu vejo poucas imobiliárias aplicando, que é se pegar alguém que está performando bem ou que faz bem um negócio e você nem promoveu, né, você levar para ele passar, acho que isso até a própria pessoa se sente mais, né, valorizada pela empresa e tal. Como construir isso, assim, pensando numa, sei lá, imagina um playbook que uma imobiliária pode pegar e falar, não, eu vou fazer isso lá, eu vou fazer agora isso na minha empresa, assim. Como a gente monta isso? Ver quem está performando melhor ou ver quem está... Como é que você montaria isso dentro de uma imobiliária, assim, esse sistema de autotreinamento dos próprios... de incentivar as pessoas de dentro, assim? Eu acho que tem que ter um olhar, como eu disse, que eu acho que quem tem um RH, né, quem tem uma gestão realmente atenta, que muitas vezes a gestão na imobiliária também está afogada com negociação, com fechamento, ela não consegue esse olhar de cima, né, que identifica as necessidades que são mais frequentes entre os corretores, entre o time, né? Mas eu vejo, puxa, tem gente fazendo isso de várias maneiras, né? Tem um cliente nosso que está montando uma universidade dentro da empresa e é uma universidade totalmente concebida e gerida pelos líderes das áreas. Então, os líderes vão lá e olham, falam, poxa, aqui eu tenho fulano muito bom para isso, eu vou convidá-lo para dar uma aula. Então, eles montaram toda essa rotina, né, totalmente interna, não trouxe ninguém. Então, assim, é uma questão de dedicar tempo das pessoas a pensarem, né, analisarem, como eu falei, as necessidades e pensarem quem são essas pessoas. Não precisa também, claro que o gerente, né, o líder é o responsável por isso, mas não quer dizer que ele não possa incentivar outras pessoas a contribuírem com essa organização. Cada um trazer, como você falou, valoriza, né, quem está e ajuda quem está precisando. E no final do dia tudo vai acabar indo por essa cultura que foi criada na empresa, né, de fazer com que todo mundo... Não, acho que não é do nada também, né? Você vai começando a criar isso e a cultura é que deixa isso permanente, né? Exatamente. Porque senão vira só uma iniciativa que... Isso é uma coisa que eu acho interessante para quem está nos ouvindo, assim. Você está gerando muitos insights, assim, por isso que eu falei, eu trouxe até um exemplo real meu, porque enquanto você estava falando, eu estava pensando, nossa, se eu tivesse ainda a imobiliária, eu acho que eu faria desse jeito. Eu estou aprendendo muito aqui e acho que quem está nos ouvindo... pensa muito assim vou botar em prática esse insight que a Renata me trouxe, mas qual o impacto disso, acho que no negócio como um todo, não só vou fazer porque ela falou, porque outros estão fazendo também, mas
tá, por que eu vou fazer isso, né? Como é que isso se encaixa para mim, né? E aí vai de novo o que a gente falou, essa coisa do dono, de entender a estratégia da empresa, de criar essa cultura da empresa também, né? É porque não tem muita... É difícil dar uma receita, né, Jota? Porque, como a gente falou, cada cultura é de uma forma. Então, a recomendação que a gente sempre dá é testa. Se algo fez sentido para você, algo do que a gente está falando aqui, testa. Adapta para a tua realidade, mas testa. Teste é importante também lembrar que não é assim, fiz uma vez, não deu ibope, não deu certo, e aí eu paro. Não, precisa consistência, né? Então, assim, tem um cliente nosso, que é isso, toda segunda-feira, ele, dono da imobiliária, ele faz o treinamento. Tá, legal. E assim, faça chuva ou faça sol. Então, assim, ele tá domingo à noite, às vezes, pensando o que vai ser esse treinamento no dia seguinte. Às vezes vai ser uma reciclagem, às vezes vai ser um insight novo que ele teve. Então, assim, essa consistência é fundamental. A reunião é a mesma? Não, a reunião vai mudando. Só que o compromisso, ele é frequente. Então, as pessoas sabem que naquele momento é um momento reservado para eles discutirem, para eles trocarem, para ele falar, puxa, vi isso aqui lá no treinamento da cúpula, vamos testar? Vamos fazer junto? Então, essa consistência é fundamental, mas uma mentalidade de teste é importante, assim. Não é achar também que a primeira coisa que você implantou ali rapidamente vai funcionar, né? Sim, vai muito dessa coisa de startup, assim, né? De testar, ver, testa pequenininho, faz um modelo ali para ver se o time abraça, se o time... E vai melhorando, né? Como você falou, não desiste, né? Na primeira iniciativa, que daqui a pouco não teve uma grande adesão, mas vai melhorando. E tudo, de novo, eu tô sendo repetitivo nessa questão de cultura, coisa assim, porque eu acho que realmente esse é um tema que a gente, quando fala de gestão, ele está muito intrínseco, né, a cultura organizacional com a gestão, e que eu vejo que ela ainda não tem uma definição, assim, muita gente não sabe muito bem o que é a gestão, que a gente fala, não tenho cultura, né? Essa é a cultura, né? Então eu estou batendo nisso porque eu acho que é um tema que é legal dos gestores, tá, olharem para dentro, pô, né, mesmo que você tenha, a gente está falando aqui, não está falando só de empresas novas, né, nascem com isso, mas empresas que já estão operando também, acho que tudo que a gente falou vale também esse questionamento, né, para uma empresa que tem 10, 15, 30 anos também, né, de às vezes parar um pouco e... aí eu quero trazer como, para quem está iniciando, teoricamente é mais fácil, você está do zero, você vai criar a sua cultura e vai começar ela, né, mas para quem já tem tempo de casa, assim, a empresa já está rodando, e aí de repente o gestor olha para a gente e fala assim, cara, mas eu acho que o mundo está evoluindo, está mudando, tem muita coisa acontecendo, o que eu faço? Né? Não sei se eu tenho cultura, porque eu já opero há 20 anos desse jeito, o que eu faço? Essa pergunta deve chegar para vocês muito, né? Mas e aí, Renato, o que eu faço? Minha mulher tem 25 anos, eu quero mexer na minha organização, o que eu faço? Como é que eu começo? Mas é isso, mexer para quê? Boa. Né? Então, primeiro isso, volta no que nós falamos lá no início. O que você quer? Eu quero que a minha empresa continue, eu quero deixar um legado, né? Eu quero que essas pessoas que estão aqui comigo realmente cresçam e, sei lá, sejam felizes e mudem o mundo e transformem o mercado. Enfim, o nosso propósito como empreendedores está sempre ali como semente de tudo. Uma coisa que nós não falamos aqui, mas eu acho que é fundamental e costuma ser uma dor nas empresas, é a comunicação. Ótimo. As pessoas não sabem se comunicar, né? O dono da empresa pensa que está claro para todo mundo, acha que disse, né? E a questão da consistência que nós falamos das ações também é isso. Comunicação é frequência, é repetição. Então, acho que tudo que a gente quer que as pessoas façam, a gente precisa lembrar de comunicar sobre isso. E comunica falando, comunica ouvindo, comunica ouvindo a equipe, né? Comunica também com o exemplo, com o que a gente faz, né? Então, por exemplo, temos clientes, eu tenho um cliente que tem 70 anos, quase 70 anos, não tem herdeiros e está comprometidíssimo com construir um processo de sucessão. Eu estou vendo alternativas, eu estou investindo, estou participando de treinamento, estou participando de cursos. Então, assim, acho incrível isso. Você tende a falar, né, a gente tende a achar que a pessoa que é mais velha, ela não vai se comprometer com a mudança, vai delegar já para alguém. Não, deixa que o fulano vai lá e busca um sistema novo, tal. Não, está envolvido, quer saber como é que está funcionando o processo. Então, assim, essa pessoa tem claro que ela quer deixar um legado, mesmo que não seja para o filho, né? Mas também é isso, consciente também que pode não funcionar
e que aí, se não funcionar, eu vou vender a operação e tá tudo bem, encerrei um capítulo da vida. Então, eu acho que, e o grande desafio, volto a dizer, eu acho que é isso, saber o que quer e saber comunicar isso para outras pessoas, para que essas pessoas reconheçam aquilo como um projeto seu também e vamos fazer acontecer, né? Ótimo, ótimo. E aí todo mundo acaba se envolvendo no porquê que isso está acontecendo, né? Ótimo. Tem um case que eu acho legal, duas corretoras lá de São Paulo, e aí vai muito do propósito, e o propósito é legal porque ele vira o branding da empresa até, né? A empresa faz isso por causa disso, né? Isso. Porque vender imóvel assim, pô, o que você faz? Pô, vende imóvel. Ok, né? Esse é o negócio, né? Mas por quê, né? Por que você vende? E aí eu estava conversando com essas corretoras, a Júlia e a Jamília, são as irmãs Colette, eu acho que a galera conhece, elas agora são mais conhecidas. E elas trabalham com o setor econômico, né? E aí num café que a gente tomou uma vez, a gente estava comentando sobre isso, estava perguntando para elas como é que era o cliente, quem era o cliente delas e tudo mais. E aí a gente identificou um negócio muito bacana, que é assim, o cliente delas, ele é o cliente que está buscando o seu primeiro investimento imobiliário. E aí eu lembro que até eu falei para elas, então na verdade vocês não estão vendendo imóvel, vocês estão vendendo o primeiro investimento imobiliário, vocês são especialistas no primeiro investimento imobiliário das pessoas. Isso é muito forte. Nossa. Isso é mais forte do que vender um imóvel. Uma marca. Né? Porque isso é o que move vocês e o que move a pessoa, e depois quando vocês criarem, se vocês expandirem a empresa para virar uma imobiliária e tudo mais, isso vai fazer com que as pessoas que queiram trabalhar com vocês, elas querem também vender esse primeiro investimento, né? Exatamente. Não quer só ser um corretor, né, que vai vender qualquer coisa. Então, acho que é muito isso, né? Você tem um norte e esse norte vai orientando basicamente todas as suas ações depois para isso, né? E não é fácil, né, Jota? É um trabalho, como eu falei, contínuo. A gente tem que Perfeito. saber o que a gente quer e frequentemente lembrar as pessoas, deixar isso muito claro. Às vezes não vai funcionar, tem gente que não vai se conectar com aquilo, tem gente que se conecta por um período e depois desconecta e vai fazer outra coisa e tá tudo bem. Mas se tem uma base sólida, né, se tem um objetivo, um propósito, como a gente falou, eu acho que a chance aumenta de aquilo perdurar, né? Ótimo, muito bom. Ó, pessoal, a gente está com muito insight aqui do que fazer, digamos assim, numa gestão, que é legal que vocês estão tendo insights de uma vivência da Renata em várias operações imobiliárias que vocês estão vendo, né, que a cúpula vê, que a Renata acompanha, que estão testando, implementando coisas. Então, muito bacana, porque como a gente bem falou aqui, cada empresa tem o seu jeito. Claro que muitas coisas são parecidas, né? A gente está no mesmo mercado, mas cada empresa tem o seu jeito, né? A sua maneira de fazer, e pega esses exemplos que a gente está dando, esses cases, vai encaixando no seu negócio, vai testando. Eu acho que agora a gente está num momento que o mercado imobiliário está com um holofote, né? Se antes as pessoas não olhavam tanto, mercado imobiliário, corretor, hoje a gente tem, nos últimos 4 anos, o corretor de imóveis foi a profissão mais buscada do Google, foi entre as 10, nos últimos 5 anos, entre as 10 profissões mais buscadas do Google estava o corretor de imóveis lá. Muitas pessoas vindo de outros mercados. Sim. Então o mercado imobiliário está em evidência agora, né? Isso faz com que muita gente nova queira entrar no mercado e o cliente também, ele fique um pouco mais, ele respeite um pouco mais, mas também ele vai exigir um pouco mais, né? Ele quer exigir que essa empresa esteja organizada, que ela possa entregar para ele o que realmente acontece. Acho que esse todo aí está fazendo o momento agora é um bom momento para o mercado, né? E eu vejo que é isso, eu gosto de falar que realmente não é um mercado de imóveis, né? É de relacionamento, é de pessoas, né? O imóvel é o vetor ali para isso. Então, por isso que ele é desafiador, mas ao mesmo tempo é tão rico, né? Tão bonito isso, porque tanto para quem está fazendo intermediação, administração, o que quer que seja, quanto para quem está do outro lado sendo atendido, né? A gente está com muita troca. E o grande desafio, eu acho que é isso, entender as expectativas de todos esses envolvidos, esses players, nivelar isso e fazer com que essa relação, né, que às vezes é de longo prazo, às vezes é muito momentânea, ela flua bem, porque é uma experiência. Comprar imóvel é isso, é uma experiência, né? E é uma experiência muito, muito impactante, né? Para todo mundo, né? Muitas vezes é aquela experiência única da vida, né? De uma compra desse valor. Muito bom. Renato, para a gente puxar um último tema aqui que eu tenho anotado, porque é uma conversa que a gente poderia ter por muito tempo, né? Até eu estou vendo que se a gente se estender muito, a gente vai atrapalhar o evento, inclusive aqui, porque, como eu falei, a gente está aqui dentro do Jet Experience, um baita evento que
bota o Rio Grande do Sul num holofote também, que o Rio Grande do Sul dificilmente tem esse tipo de evento, e agora a gente tá fazendo, e eu acho que é muito legal essa parceria entre JET e Cúpula também, e eu estou me incluindo aqui no meio dos dois, que eu sou parceiro dos dois. Sim, aqui, né? Então eu tô me incluindo, porque a gente leva esse conhecimento para o mercado, que no final do dia a gente evolui o mercado todo. Eu sempre falo, se a água bate, né, a maré sobe para sobe para todo mundo, né? O mercado evolui. Mas pensando aqui numa última temática, o tema de tecnologia, que é um tema que todo mundo parece que está atrasado, todo mundo está, né, a última tecnologia que surgiu, né, eu já estou atrasado porque eu não implementei, só que hoje vai surgir uma nova. Eu não estou nem falando de AI especificamente, falando de tecnologia, porque há tempos o mercado vive né, nessa coisa. Aí, por um lado, o mercado imobiliário sempre parece que está atrasado, por outro, ele também está muito à frente de algumas coisas. E eu vejo muitos donos de imobiliária nessa encruzilhada, assim, pô, acabei de contratar um CRM, mas não está funcionando. Olhando do lado, sob uma ótica de gestão operacional, né, e aí já encaixando um longo prazo, assim, uma visão de longo prazo das empresas. Como preparar a minha empresa, a gente já respondeu isso ao longo das conversas, mas sendo mais focado, assim, como preparar a minha empresa para essa transição tecnológica, por mais que eu acho que toda empresa já meio que se digitalizou, né, naturalmente, mas não é só botar uma ferramenta, né? Como eu preparo minha empresa para receber uma ferramenta? Porque a gente está falando aqui de pessoas, preparar as pessoas, pensar a longo prazo, né? Mas e como é que eu encaixo a tecnologia dentro desse meu processo? Para que ela funcione realmente, para que ela só não gere um custo, né? Para que ela gere resultado. Sim. Como é que a gente olha para isso? Eu penso que às vezes a gente esquece que a tecnologia, né, o digital, porque tecnologia é muito mais, né, do que o digital, é uma ferramenta, né? Ela não é um fim em si. E tem muita gente pensando isso. Eu preciso digitalizar, eu preciso ser uma imobiliária digital, porque senão eu vou perder a onda aí. E eu acredito que a gente tem que lembrar o porquê que a gente precisa da tecnologia, né? Então, assim, por isso que volta na história dos processos que a gente falou lá atrás. Muitas vezes uma tecnologia é adotada, porque tem que ser adotada, porque está todo mundo adotando, só que daí não funciona por quê? Porque choca com os processos que a empresa tem. É a mesma coisa a cultura. Eu não tenho processo. Tem, eu só não tenho documentado. Você tem outra jeito de fazer. Então, assim, choca. E aí fala que não funciona a tecnologia. Não é, mas tá batendo porque não encaixa no jeito que você faz hoje. Então eu vejo que muitas vezes tem que olhar, muitas vezes não, sempre, né? O ideal seria olhar para o que você quer alcançar, a partir do momento, né, entender também o quanto que você está tendo gargalos e dores para chegar nesse teu objetivo, e a partir disso avaliar o quanto as pessoas, o processo e a tecnologia vão se equilibrar para aquilo acontecer. E entender que muitas vezes para alcançar aquilo, para usar uma tecnologia, para acelerar alguma coisa, você vai precisar sim mexer no teu processo. Você vai precisar abrir mão de algumas crenças limitantes que tem ali dentro, né? A gente teve lá atrás aquela questão da digitalização dos contratos, né? Meu Deus, era um tabu aquilo, as imobiliárias lá tinham aquelas salas e salas ali de arquivos, aquela coisa. Não, porque eu não confio que vou digitalizar, isso daí pode sumir, ou alguém pode ter acesso a esses dados, né? Então, já mudou bastante isso. A questão de análise de crédito também, né? Enfim, eu vejo que tem muita ainda desconfiança, mas é uma desconfiança, às vezes, da tecnologia pelo desconhecimento, né? Então, eu tenho cliente que é isso, tem um CRM, mas faz acompanhamento duplo na planilha. Tem gente que faz, é isso, porque não confia. Então, assim, tem o desconhecimento, acho que as próprias empresas ainda têm bastante a evoluir, né, nesse contato com o cliente, entender mais esse perfil, pensar em como que vai tranquilizar, né, dentro dessa dor, às vezes, dessa desconfiança que ele tem. Por que ele está desconfiando? Vou mostrar aqui para ele. Então, é uma evolução que eu acho que as empresas ainda estão passando na frente de CS, né, de tecnologia. Então, eu acredito muito nessa conversa, né, que precisa ser entendido o porquê essa dificuldade, né, de assimilar a tecnologia está acontecendo dentro das imobiliárias, assim. Então, acho que o debate, que é o que a gente se propõe a fazer, né, aqui no JET Experience, na Cúpula, ele é fundamental, assim, para não ficar esse antagonismo, né, dois lados, a imobiliária e as empresas de tecnologia não conseguindo se falar. Então, eu acho que a partir dessa troca pode gerar bastante benefício para todo mundo. Ótimo.
E acho que também, esses dias me fizeram uma pergunta que eu achei engraçado, assim, fiquei pensativo, que foi, eu estava falando de inteligência artificial e tudo mais, né, de gestão com os dados e tudo mais, e aí um gestor falou assim, cara, mas o que tu acha melhor? Eu falei assim, é eu começar a usar IA ou tecnologia para eu ser uma empresa mais inovadora e vou investir, vou usar, a gente vai usando, ou se eu usar um processo mais arcaico, mais analógico, mas eu controlar esse processo, tu acha que eu consigo ainda ter sucesso? Né? E aí eu fiquei analisando, achei interessante, falei, pô, legal, né? Duas visões que são diferentes, mas ao mesmo tempo eu falei para ele que o fato de tu ter o controle da empresa, eu acho que ele ainda é um ponto mais importante, digamos assim, né? Porque a tecnologia, como você falou, é um meio, né? Depois que você tem o controle da empresa, aí você, usando a tecnologia, você escala mais, você organiza melhor, automatiza, ou estrutura, ou simplifica. Mas eu ainda vejo que o passo antes, que é esse passo de ter uma organização da empresa, né? Aí os processos e tudo mais, ele é o passo negligenciado normalmente, né? Que não, só bota ali a tecnologia e isso vai funcionar. Mas você não tinha esse controle antes, né? Você não tinha a visualização disso antes, né? De novo, volta no objetivo, né? Eu acho que às vezes a gente vai precisar colocar a tecnologia porque eu preciso melhorar a minha experiência de atendimento, ser mais rápido, o que é que seja. Às vezes eu vou precisar ter um controle maior porque eu estou tendo perda de eficiência. Naturalmente eu tô vendo isso. Então, por isso que depende muito do teu objetivo. Não existe uma resposta pronta, se é processo, a tecnologia, ou se eu vou contratar mais gente para fazer, né? Então, você falou, tem empresas que têm essa pegada artesanal. E às vezes é isso, é um nicho, e faz sentido. Ela nichou num determinado perfil de cliente que valoriza aquilo, né? Que não tem, às vezes não quer nem pegar no celular. A gente está vendo isso também, né? As gerações mais jovens aí que não dão bola para celular. Sim, então assim, detox. Eu vou apostar toda a minha vida, ser uma empresa mais inovadora e colocar tecnologia, e se as pessoas deixarem, e se inverte um pouco isso. Então eu acho que, de novo, esse, na minha visão, não deveria ser o objetivo, me tornar uma empresa mais tecnológica. Não, o objetivo, o propósito tem que ser o quê? Satisfazer mais meu cliente. Uma experiência melhor. E aí talvez escolher um cliente, a não ser que eu queira nichar para esse cliente que quer ser tecnológico, que valoriza isso. Não é todo mundo que necessariamente valoriza, né? Perfeito, mas isso vai desse pensamento que eu fiz lá no início, né? De o que eu quero, como é que eu quero posicionar minha empresa. Exatamente. Acho que é legal, né? Para eu chegar nessa conversa que a gente teve também de sucessão, para eu chegar nessa conversa, muitas das coisas que a gente falou são feitas antes, né? Exatamente. E aí depois eu chego nessa continuidade do negócio, né? Comece pelo porquê, né? Simon Sinek, né? Exatamente. Pra gente encerrar aqui uma última pergunta, e quando eu fazia o podcast, quando a gente tocava o Prop Talks, eu sempre, o Zanotto, que é o parceiro do Prop Talks, ele falava assim, o Jota, pra encerrar, ele encerra 20 vezes, eu faço 20 perguntas pra encerrar, mas agora pra gente encerrar aqui, eu quero saber a sua opinião, tá? Da Renata. Primeiro, o quão otimista você está com o nosso mercado em relação ao como ele está hoje e o que ele está virando, digamos assim, aí vai entrar a tecnologia, a maturidade do mercado, enfim, o quanto você está otimista e como é que você enxerga o próximo ano do mercado? Antes a gente fazia assim, os próximos anos, os próximos anos é difícil, né? É difícil a gente imaginar o amanhã, mas como você enxerga o próximo ano do mercado em relação, pensando assim, o que é uma imobiliária que vai estar bem posicionada no próximo ano, tá? Então, quanto você está otimista com o mercado e como se posicionar no próximo ano? Não, otimista eu tô. Eu acho que faz parte da nossa cultura também na Cúpula isso, porque eu sou otimista porque eu acho que a gente faz o mercado, ótimo, a gente faz junto. A Cúpula só existe, né? Porque isso, é para fazer junto. Então eu sou sempre otimista. Enquanto a gente estiver aqui conversando e levando isso, vai dar boa, né? E para a imobiliária se preparar, eu acho que é isso, é reconhecer o que ela está buscando, para que isso seja um ponto de partida para essa organização. Aí ela tem todo esse universo de empresas como nós, né, como Cúpula, como Jetmob, como você, profissionais que estão aí para apoiar essa construção de como vai chegar no objetivo dela. Então, eu acho que é isso. Primeiro tem que olhar para o que quer, pensar no que quer e aí o como a gente juntos vai construindo. Boa, maravilha.
Pra gente encerrar então, Renata, a última mensagem que você quer deixar pra galera aqui, a última fala sua e também como o pessoal encontra você e a Cúpula nas redes ou né, como encontra vocês para dar essa continuidade, né, do que a gente falou aqui. Ah, legal. Bom, queria agradecer, né, esse espaço aqui, dizer que, novamente, para a gente faz sentido e o mercado vai mudar. O nosso propósito é essa transformação do mercado, porque isso é feito em conjunto, né? Aquela história da pipoca aqui, uma história aqui, outra ali, e a mudança acontece. Então, quem quiser se juntar a nós, né, Jota, nesse projeto de transformação, Cúpula está aí para atender imobiliárias no Brasil todo. Nosso site cúpula.com.br, quem quiser saber lá o que nós temos hoje de serviço de treinamentos. Nós temos também no Instagram @cúpulaimob. Estou também à disposição de todo mundo que quiser bater um papo e agradecer demais por esse espaço aqui. Contem conosco. Boa, eu que agradeço, foi uma conversa muito boa, aprendi demais aqui. Realmente, se eu criar novamente uma imobiliária, vai ser muito diferente, baseado até no que a gente conversou aqui, de como eu construí essa cultura. Também eu era muito jovem quando eu criei uma imobiliária, eu tinha 22 anos. Então foram erros essenciais até para os próximos negócios, mas muito obrigado pela conversa aqui. Tenho certeza que todo mundo tirou muitos insights aqui dessa conversa. E é isso, pessoal. Ficamos aqui com esse super episódio, mais um episódio aqui do JetCast, né, que está acontecendo, como eu falei, aqui dentro do Jet Experience. E para você que está nos acompanhando, não deixa de acompanhar a JetMob nas redes sociais. E aí aproveita e dá uma moral aqui pro Jota também, segue o Jota nas redes sociais, porque quanto mais vocês me seguem, mais me incentiva a começar a produzir conteúdo, porque eu sou meio chato assim de produzir conteúdo, então me segue lá que eu me incentivo. E um prazer, até o próximo episódio. Valeu! Obrigada.